Nós acreditamos que Renzi vai lutar com todas as forças para encontrar uma maneira de resgatar seus bancos com dinheiro do Estado. Brian, o assunto da crise do setor bancário europeu está de volta e começou quase logo após o referendo do Reino Unido. Qual é o estado atual da crise e quais foram seus motivos? A crise fundamental está muito pouco relacionada com a Brexit e muito relacionada com problemas de longa data nos mercados bancários italianos e portugueses. O mercado italiano é de longe o maior e mais urgente. Os níveis de crédito deteriorados dos bancos italianos são 3 vezes mais altos do que a média europeia e, no total, esses empréstimos chegam a 360 bilhões de euros, que é uma quantia considerável, levando em conta o que eles vão precisar para a recapitalização. Uma preocupação particular é que o terceiro maior banco italiano, o Monte dei Paschi, no momento enfrenta níveis de mais de 40% abaixo do nível de imparidade, segundo a Reuters, um número incrivelmente alto em comparação com a média europeia de 5,7%. O debate tem aquecido recentemente e é por isso que o foco sobre essa crise tem aumentado. Na semana passada, Matteo Renzi colocou mais lenha na fogueira, dizendo que os problemas de alguns bancos europeus com derivativos, insinuando sutilmente o problema do Deutsche Bank, eram 100 vezes maiores do que na Itália. Os cálculos de Renzi têm algum fundamento. Ele considerou os riscos brutos do negócio de derivativos de bancos europeus. E nesse contexto, o Deutsche Bank tem uma exposição de mais de 40 trilhões de euros, segundo seu relatório de 2015. Entretanto, os riscos líquidos do mercado real são uma minúscula fração desse valor e nem chegam a 18 bilhões de euros. Nesse sentido, o comentário de Renzi sobre os riscos de derivativos de outros bancos europeus foi extremamente exagerado. Por outro lado, a declaração destaca o agravamento do impasse político entre o sul da Europa, particularmente a Itália, e países como a Alemanha. O presidente do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, disse que a Comissão Europeia não pode fazer muito para ajudar a Itália, considerando os atuais regulamentos. Você mencionou o regime de recuperação e resoluções bancárias implementado pela Comissão Europeia em janeiro deste ano. Mas será que isso mudou as regras do jogo? Certamente essa é a intenção. O principal objetivo de longa data dos formuladores de política na Europa é quebrar o círculo vicioso de ligação entre bancos e estados soberanos, o chamado Doom Loop, que gera crises no nível governamental, como vimos na Irlanda e na Espanha, que não recebeu auxílio do Fundo de Resgate. O regime europeu estabelece uma regra sob a qual os problemas do setor bancário devem ser resolvidos de uma certa maneira e com certa disciplina. Portanto, apesar das regras existirem, a implementação é muito difícil. Esse também seria o caso se o bail-in para grandes depositantes fosse aumentado, porque a falência de alguns bancos prejudicaria os depositantes com mais de 100 mil euros em bancos intervencionados. Você mencionou alguns dos problemas fundamentais da economia italiana, mas parece que a situação se agravou após o referendo no Reino Unido. Como será o desempenho dos bancos italianos daqui para frente? So how do you see Italian banks going from here? What do you expect the next move to be and who do you expect to give way first? O referendo no Reino Unido gerou altos níveis de incerteza para os mercados financeiros, mas certamente não pode ser considerado a causa de um problema estabelecido de longa data do setor financeiro italiano. A pergunta é por que a Itália demorou tanto tempo para fazer essa limpeza.
Obviamente, o país fez algumas tentativas e levantou capital, mas não houve um esforço fundamental para resolver o problema até as recentes reivindicações para aprovação de resgate estatal. Antes da introdução do ERD, um resgate estatal seria consideravelmente mais fácil de ser concedido, sem enfrentar esta forte oposição, apesar de ainda precisar de aprovação. Nós acreditamos que Haynes enfrentará uma enorme pressão para conseguir uma negociação bem-sucedida na União Europeia, com uma solução política. Se ele fracassar, a tentação de adotar uma medida unilateral e simplesmente injetar dinheiro estatal em alguns dos maiores bancos, mencionando a volatilidade pós-Brexit como causa, seria uma desculpa conveniente e uma arma oportuna para Haynes usar como solução para esse grave problema. Sem essa solução, a Itália corre o risco de perder a confiança em seu setor bancário, de que haverá pelo menos um retorno à recessão econômica, da qual o país emergiu com muita dificuldade em 2015. Em última instância, o futuro político de Haynes estaria em jogo e, portanto, acreditamos que ele vai lutar com todas as forças para encontrar uma maneira de resgatar seus bancos com dinheiro do Estado. E toda a atenção está voltada para essa questão no momento. Brian, muito obrigada pela participação e por compartilhar seus comentários com a gente. Obrigado. Isso encerra a nossa entrevista, mas não deixem de compartilhar seus comentários em nosso site. Obrigada pela audiência e até mais.